Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba, estamos aqui nesse mais um Way to Christ, mais um episódio, né? Do meu lado está... Alô pessoal, tudo bom? E aí, Juba, tudo certo? Opa, isso aí. Mais um podcast, né? Estamos animados aqui. Mas me diz aí, quem que temos... Principalmente, né? Vamos falar dos nossos... antes do convidado, vamos falar do patrocinador principal. Patrocinador seria, né? Como a gente está começando o podcast, mas ao mesmo tempo nós já temos o nosso parceiro principal, que é o One Way Productions, que produz esse podcast aqui. E o One Way Podcasts, que é o quê? Que é a nossa rede de podcasts, que tem alguns podcasts ligados a essa rede, sabe? Enfim, vai estar as informações aí embaixo, acesse depois, siga a gente. Segue nossos perfis de Instagram, da One Way. E nossos pessoais também. E nossos pessoal também. Vai estar tudo aqui embaixo, pessoal. A gente quer virar blogueirinho. Não, brincadeira. não. Mas enfim, vamos postar um conteúdo muito legal também no Way to Christ, né, Anderson? Tá tendo corte quase todo dia, né? Todo dia tem 2 cortes, Anderson. Dos últimos episódios. Tá aí vai ficar legal. Tá ficando legal. O pessoal lá tá gostando. Então, segue lá nosso Instagram e nosso YouTube. Exatamente. E quem que a gente tem aqui, né, Anderson? Uma convidada. Aí, uma conhecida já, né? Faz um ano e meio, eu acho. Quase 2 anos. Quase 2 anos que a gente conhece ela, tá? Isso aí. Fala pra gente. Se apresenta aí, por favor. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Kane Daniele. E um prazer estar aqui com vocês. Valeu pelo convite, gente. Pra quem não me conhece, sou cantora, compositora, pelo menos é o que dizem. Tá certo. Canta bem, né? Canta bem, não. A gente reconhece os dons que Deus deu, ela canta muito bem. Isso é fato. Qualidade. Então, Kane, isso que é interessante, né? Porque você participou agora recentemente daquele programa Caixa de Música, né? Sim. Se eu não me engano. E aí No Novo Tempo e tal. Aí é uma coisa que é interessante, assim, você é cantora, né? Você você canta em algumas igrejas, como é que funciona atualmente? O que você está fazendo? Sim. Eu componho, né? Logicamente canto as minhas composições, canto em algumas igrejas, canto em eventos, até porque eu não gosto muito desse negócio de rotular a minha arte, enfim, e tal. Então eu canto de tudo nos eventos, nas igrejas, casamentos, essas coisas. Então você tem uma agenda, digamos, para a pessoa ir lá e te chamar, tipo, né? Que não sou eu que organizo, porque se fosse eu ia marcar. Tem um agente aí, ó. Sim. Aí sim. Não, é porque eu já tenho histórico de marcar eventos no mesmo dia, no mesmo horário, né? Duplos, olha aí. Sim. Já aconteceu uma vez? Já, nossa, foi horrível. Porque assim, eu marquei de cantar numa igreja, a pessoa me convidou, um amigo meu já tinha me convidado muitas vezes, dele, Kenny, você canta pra mim em tal dia e tal. Só que acho que ele foi com bastante antecedência, assim, foi com um mês mais ou menos de antecedência. Aí beleza, vamos lá, vamos cantar. E aí depois uma outra pessoa de uma outra igreja, que também era muito amiga da minha família, chegou e falou, Kenny, você pode cantar aqui pra mim e tal? E 2 semanas antes. Deu, claro que posso. E aí fui, no mesmo dia, era um sábado pela manhã, num culto de manhã, assim, no mesmo horário, porque foi numa igreja adventista, os cultos normalmente são nos sábados pela manhã. Aí era 9 horas num lugar e 9 horas no outro, o mesmo horário. E aí, beleza. Aí acho que na sexta noite, aí tava tudo confirmado com a menina que tinha me chamado, e aí o outro cara me ligou na sexta noite, e aí, Kenny, como é que você tá? E aí, bora cantar amanhã? Aí eu... Como assim, bora cantar amanhã? Aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu marquei com o cara. Mas aí não, bora cantar amanhã. Daí depois eu fui ver, eu falei assim, cara, eu marquei 2 coisas no mesmo lugar. Aí, assim, fiquei tentando achar gente pra ir, mas também era sexta, 8 da noite. E daí, pra eu achar um amigo que pudesse ir às 9 da manhã no dia seguinte, aí tentei ligar pra um monte de gente, ninguém podia. Aí o que aconteceu? Eu convenci a minha irmã, porque a minha irmã canta, só que ela é muito envergonhada, assim, ela fica mais nos bastidores, ela me ajuda muito. Exatamente, ela é mais nova. Então, aí eu convenci, ela conseguia, assim, um milagre, conseguir a minha irmã para ela cantar. Falei, Camille, você canta para mim, por favor? Aí ela, beleza. Aí prometi umas coisas lá. Pizza. Cara, mas aconteceu numa situação parecida, mas uma situação, assim, muito constrangedora. Eu também canto, né? Mas assim, não no nível teu, né? Mas, enfim, canto pra Deus e Deus sabe. Coração. Que é de coração, né?
Mas aconteceu que, tipo assim, era uma sexta-feira e o meu irmão falou assim, tudo certo pra amanhã? Hã? Eu falei, quê? Nossa, imagina. Tipo, irmão, eu não tô sabendo de nada. Tipo, aí tive que correr atrás e chamei o André. O André, teu amigo. Ah, sim, o André Valentim. aham. Então ele foi lá e cantou e deu tudo certo. Mas... Não, ele foi o primeiro que eu liguei naquele dia. Falei, amigo, você pode ir? Ele não pôde. Mas teve um rolê mais complicado ainda, que foi quando eu tava na minha igreja. E aí, tipo, eu já ia fazer um monte de coisa lá durante o dia e tal. Fui pro culto. E daí o irmão não tinha me ligado na sexta-noite, como é de costume. Aí ele pegou e me ligou assim, era umas 9h40, 9h45 da manhã. Aí da manhã. ele, Kane, vocês estão vindo? Aí eu fiquei assim, paralisada. Deu, vindo onde, irmão? Onde você tá aí? A mesma coisa. Não, e o pior que naquele dia, eu não ia sozinha. Porque eu dirijo uma equipe de teatro também, né? Uma equipe de teatro cristã. Que massa, né? E aí eu ia levar a equipe de teatro pra fazer teatro lá. E a gente ia tomar conta do culto todo. A gente ia fazer música, a gente ia fazer teatro, a gente ia fazer a parte da palavra. Tudo a gente tinha ficado combinado. Só que com a minha desorganização com a minha agenda, aí eu não consegui. Daí depois eu tive que pedir 1000 desculpas, porque eu também estava lá na minha igreja local, estava fazendo as minhas coisas lá. Evento, e também, como era com todo mundo, com a equipe, eu não podia levar. Aí foi... E que igreja você está frequentando hoje? Qual? Eu frequento a Adventista do Portão. Ah, do Portão. Ah, é grande lá. Nossa, lá é bom, hein? Eu fui lá já. Já passei lá, bacana. Lá é bonito, Tem né? amigos Porque lá. tem muito projeto para os jovens lá, né? Sim, muito massa. Lá é forte a música, né? Um deles, inclusive, é o meu, que é o que eu tava falando do teatro, é a equipe Cenas, que é a equipe de teatro. E aí eu dirijo lá, eu e meu amigo Matheus, a gente dirige a equipe de teatro. Tem muito jovem, muito adolescente lá. Não, Nossa, lá legal, tem hein? muito, até mesmo porque também tem o colégio Adventista do Portão. Isso. E tem muitos alunos do colégio do Portão que eles frequentam lá, né? Sim, sim. Tem muito. Porque eu também estudei no Adventista você do também, Portão. E tua irmã Aí, também. Sim, minha irmã estuda lá. Eu dirigi a equipe de louvor, eu dirigi a equipe de teatro lá também. Antes de eu ir, a minha experiência com liderança de teatro foi lá. Aí depois eu fui pra igreja, que fica bem próximo ali, né? E aí tem muito pessoal que é do colégio ainda, muito adolescente que é lá do colégio, que daí frequenta o ministério. Porque não precisa ser adventista para entrar, né? Só abrindo um parênteses, pessoal, a gente já começou, já engatou o papo, mas antes só avisar que nós temos os nossos produtores, o Daniel Souza e a Solange. Daqui também está operando aqui os cortes, o Israel e a Rebeca. Isso. Que está acompanhando aqui a gente. Tamo junto aí, gente. Kenny, eu vi um reportagem que você fez para Novo Tempo, né? Que foi Caixa de Música. Foi? Isso. Que na verdade, eu vi um pedacinho, né? Que você comentou um pouco da tua... Quando você, tipo, estava na barriga da tua mãe, tipo, você contou o que tinha acontecido com tua mãe e qual que eram os problemas que havia acontecido. Conta aí pra gente o início, esse testemunho, porque foi com tua mãe e você, né? Sim, que hoje está... essa história, que assim, a minha mãe, ela não podia ter filhos. Na verdade, ela tinha um problema, assim, que podia ser resolvido, mas era um problema complexo. Então, assim, ela e meu pai, eles se casaram e eles tentaram, desde o primeiro ano, ter filhos e tal. Só que eles demoraram 4 anos para conseguir engravidar. Que daí eles foram a médicos, enfim, conseguiram engravidar. Que daí engravidaram de mim, no caso. Aí minha mãe teve uma gestação que também não foi muito saudável, foi mais de risco, foi mais complicada, exatamente. E aí, só que daí o rolê mais complexo começa quando eu nasci. Porque daí, quando eu nasci, teve um monte de complicação de parto, enfim, e tal. E daí, depois que eu nasci, tava minha mãe deitada na maca dela, e eu lá naquela incubadora e tal. Minha mãe não tava conseguindo me enxergar, porque ela tava numa parte alta e tinha uma parte pequena, assim, que era onde estava a incubadora. E aí ela não viu nada, ela só viu quando uma enfermeira começou a gritar, falando, nossa, essa menina tá ficando roxa, essa menina vai morrer, não sei o que e tal. Mas você nasceu antes de tempo?
Nasci depois? antes do tempo. Antes do tempo. Por isso que eu tenho essa altura mínima aqui. Não dá pra... Ainda bem que não dá pra ver aqui. Não, mas isso é uma coisa que... Eu não sabia disso. Mas né, isso que você é influencia? prematuro. Sim, porque Influencia ser prematuro? Porque eu nasci prematura. Então, eu nasci de 8... Acho que um pouquinho antes dos 8 meses. Eu tenho um primo que ele nasceu 7 meses, né? Que se chama. Ele teve problema com relação a desenvolvimento no ósseo, né? Tipo, as pernas dele ficaram tortinhas. E hoje em dia ele tem chance de deixar as pernas retas, mas ele optou por não fazer cirurgia, porque uma cirurgia é complicada. Ela se quebra no osso umas 6 vezes o osso para poder endereçar. Olha aí, não sabia não. Ele tem o osso torto. Mas você, tipo... A gente te vê e a gente fala, cara, você tá perfeito, graças a Deus. Tá bem, você é um milagre, né? Sim. Você é um milagre. Um milagre, porque... Mas você estava roxo quando sua mãe o pessoal falou. Exatamente. Né? Aí, o que aconteceu? A enfermeira me pegou e daí já me levou para banho de luz, essas coisas e tal. E aí minha mãe não conseguia, nem conseguia me ver, mãe de primeira viagem ali e tal. Você é a primeira do... Eu sou a primeira, sou filha mais velha. Você é mais velha. Então, aí depois que isso aconteceu, aí a minha mãe ficou muito mal, muito desesperada, porque também a enfermeira não teve uma empate tato, né? Ali, sabe? Ela foi lá e... Tem que ter tato nessa voz. Não, essa menina tá ficando roxa, essa menina tá morrendo. Imagina uma mãe de primeira viagem escutar um negócio desse, é complicado. E aí depois, beleza, me levou pra UTI. Eu fiquei na UTI por mais de uma semana. Fiquei na UTI e a minha mãe não podia me ver. Me via assim do vidrinho, imagina. Tinha acabado de ter a filha que tanto queria. Daí, de repente, só pode ver através de um vidro e tudo mais. Não tinha nem conseguido me pegar no colo direito. Mas, aí, teve um momento que eu até comentei no programa lá do Caixa de Música também, que é um momento que me marca muito sobre o que eu sou hoje, sobre minha carreira hoje. A minha mãe, ela estava no quarto, assim, sem mim. Ela olhou para o céu, estava sozinha, olhou para o céu pela janela. E aí ela disse que lembrou da entrega que Ana fez do filho dela, antes de nascer, de Samuel, né? Samuel, eu entrego antes de nascer e tal, eu vou trazer ele aqui. Dedicou a Deus. E, exatamente, dedicou a Deus. E foi o que minha mãe fez comigo. Ela falou, olha, ela é sua... E ela vai ser para sua obra. Então, se você permitir que ela fique comigo, ela vai ser dedicada à tua obra. E aí, ela disse que naquele momento ela imaginou na mente dela que eu seria uma cantora. Acho que tem muito disso na igreja, ministrou, né? Tem com muito certeza. Isso na igreja, de pensar da filha. E quando é um menino, é um pastor. É um pastor, assim, né? Por isso que eu falei. Né? Menina pastor, menina cantora e tal. E aí ela pensou isso e, ficou assim e tal. E aí o que acontece? Depois disso, eu fui melhorando. Minha mãe conseguiu me levar para casa, enfim. E daí eu tive um desenvolvimento normal. Tive alguns probleminhas ali com alimentação só, porque eu nunca gostei de leite. Até hoje, minha mãe não me dava de mamar e eu não pedia também. Aí foi um rolê todo de médico para poder fazer, para eu conseguir me alimentar. Mas aí depois disso, foi... só vitória. Deus te deu, né? Te tirou dessa situação, né? Você nasceu com 8 meses, né? 8 meses, você fala, né? 8 meses. Não, quando você... Prematuro, isso. De 8 meses. Mas, cara, a gente vê você, tipo... Nem e outra coisa... dessa história, a gente conhece ela um tempão, né? Nem sabia que verdade, você não sabia disso. Que interessante. Mas Deus te deu um dom, né? O dom da música, o dom de cantar, né? Então, falando sobre cantar, né? Já que estamos aqui, canta uma música. Ela fala sobre as experiências que a gente tem na vida, porque assim, a gente tem esses milagres grandes como aconteceu na minha vida, mas a gente tem coisas muito mínimas. Porque, assim, o nosso Deus é o único Deus que é o Deus pessoal, né? A gente vê histórias bíblicas lá atrás, deuses como Baal, Dagon e afins. Esses deuses trocavam coisas com as pessoas e eles não se comunicavam diretamente. E o nosso Deus é o único que é o Deus pessoal, então ele se preocupa com pequenos detalhes. Por isso que eu chamei essa música de experiências. Experiências. Que bacana, experiências. É isso aí, pessoal. Então é isso aí, vamos ouvir, pessoal. Som na caixa. Vamos ouvir essa música aqui. E quantas vezes você já viveu uma
uma experiência inesquecível. E quantas são as suas histórias de milagres com um mestre. Tenho certeza que há muito mais do que você possa se lembrar. Porque ao contrário do que diz o mundo, os menores contos são as maiores histórias. Posso ver então que os grandes milagres são aqueles de rotina que Ele faz por minha mãe. As mínimas ações de Deus são verdadeiros milagres quando comparados à nossa insuficiente humanidade. Oh, yeah, o grandioso poder de Deus é revelado nos mínimos detalhes. Eu vejo e sinto o seu cuidado por onde quer que eu vá, em todos os lugares. Tenha certeza que Ele faz muito mais do que você possa imaginar. Porque ao contrário do que diz o mundo, os menores contos são as maiores histórias. Posso ver então que os grandes milagres são aqueles de rotina que Ele faz por minha mãe. As mínimas ações de Deus são verdadeiros milagres quando comparados à nossa insuficiente humanidade. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Oh, oh, oh. Do que diz o mundo, os menores contos são as maiores histórias. Uou! Parabéns, Bater palma aí. Tá bonita essa música, é? Parabéns. Obrigada. Ela conta um pouco mais, um pouco do que a gente falou até no início, né? daquilo que você passou, né? Não, mas cara, eu gostei. Eu fico pensando, né? Igual ela tava falando, né? Porque a sua mãe, ela teve aquele, ela meio que profetizou na sua vida, ó, você vai ser cantora. Mas eu fico pensando, existem duas situações, porque tem muita gente que canta. Mas eu acho que ser, talvez, um intérprete daquilo que você canta é outra coisa. E cantar, muita gente que a gente conhece, né? Muita gente que tem voz. Exatamente. Mas interpretar uma música é diferente, né? Então eu acho que isso daí é um negócio que aqui é um tem plus bem, a mais que é o dom, eu acho que entra a parte do dom, né? Que não é só técnico isso. Isso daí é o dom, entendeu? Nessa música você se inspirou na tua, basicamente na infância, né? Mas me conta aí, como você se inspira com relação às outras músicas que você criou? Você falou que tem mais de 10 músicas, né? Ah, tem bem mais. Mas até na verdade, né, que ela comentou já. Quando a gente conheceu aqui, ela tinha mais 10 músicas, né? Só uma coisa, Kenny, rapidinho. Há um ano e meio atrás. Quando a gente conheceu você, Kenny, eu lembro que a primeira vez que eu vi uma música sua, eu lembrei de uma cantora norte-americana chamada Stacey Rico, cristã. Sim, eu lembro. Já falando com vocês. E essa música, de todas as músicas suas, é a mais parecida com a dela, cara. Mentira! A gente tava ensinando aqui, escutando, eu olhei pro Anderson assim e falei, cara, essa música é boa. E eu não tinha escutado ela. Você não lançou ela, né? Não lancei. Cara, essa daqui que você cantou agora é muito boa. Bem legal mesmo. Muito massa essa música, né? Tem uma não conhecia muito legal. Ah, então. Mas essa questão de inspiração, assim, acho que cada cantautor, que a gente chama, né? Cada autor, ele tem a sua inspiração. Mas eu escrevo sobre mim.
Eu sempre escrevo sobre mim Sim, e sobre as minhas experiências. Tanto que essa é uma das minhas primeiras músicas que eu escrevi, tipo, 2016, 2017 e tal. Que por isso que chama experiências e tal, porque eu gosto de escrever sobre as minhas experiências, sobre o que eu passo, sobre o que eu passo com Deus também, que é uma coisa que é muito presente na minha vida. Então, essa música em específico, ela fala sobre as minhas experiências com Ele, né? Tem as minhas experiências solo, aquelas dificuldades da vida, mas, assim, o tempo todo, eu tô com o celular aqui, então, tipo assim, meu notes aqui no celular não aguenta mais. Tipo, tem muita coisa, muita ideia que tem que ser completada. Rascunhos, né? Isso, rascunho, muita coisa que tem que ser completada ainda. Mas eu tô sempre escrevendo alguma coisa. E chega a ser chato às vezes. Porque daí eu tô assim, tô lá naquele meu momento bad, meu momento depressivo Sim, e tal. sim. Aí eu penso assim, nossa, isso vai dar uma boa letra, uma boa música. Deu, Kenny, volta, vive o seu momento, depois você pensa em escrever. Mas basicamente eu escrevo sobre mim, sobre as minhas experiências. Porque acho que é uma coisa mais verdadeira, né? A arte, ela pede verdade. Porque se for só comercial por comercial, aí eu prefiro não fazer. Tem que ter algo, tipo, um altruísmo na arte, assim, que não é só, tipo, comprado, né? Uma produção. E você já passou alguma das tuas músicas para alguém? Tipo, algum cantor? Já, Hoje? a gente gravou algumas coisas que ainda não foram lançadas. Que massa. Mas é que eu tô começando nessa fase de produção, então eu tô certo. produzindo também. Então aí tem alguns cantores que eu co-produzi com um amigo meu, produtor muito top também. E aí... Dorivas? Não, né? Não foi o Dorivas, foi o Felipe do Vale. massa, O produtor da minha primeira música. Entendi. E aí a gente produziu junto e daí eu acabei entregando algumas músicas para alguns artistas, algumas que a gente vai gravar ainda essa semana que vem. Legal. Tem algumas coisas, assim, artistas de início, que assim, tô dando esse apoio, esse suporte, que eu acho que é importante para o artista de primeira viagem ter um suporte, porque ele não sabe para onde ele tá indo, né? Então, as minhas músicas estão aí para isso também. Uma pergunta que é interessante, que eu acho que encaixa bastante com o que a gente está falando aqui, que você está ajudando outros artistas, que você também tem envolvimentos na célula, na igreja, e lideranças, né? É isso que eu queria saber. Você tem quantos anos? 20? Eu tenho 21. 21. Como é que com 21 anos você já está liderando muita coisa? Qual que é o segredo para a galera que está escutando aí? Tipo, como é que a liderança é a melhor maneira de ser efetivo nessa liderança? O segredo é ter uma mente velha, né? Porque eu tenho. Uma cabeça... não. Uma cabeça velha. Pensar... Mas é que, na verdade, assim, eu sempre fui uma mini adulta, assim, sabe? Então, quando eu era criança, eu sempre fui uma mini adulta, principalmente quando minha irmã nasceu quando eu tinha 4 anos e meio. Eu tava quase fazendo 5 anos ali. Então, eu sempre tive esse senso de responsabilidade, de cuidar junto. Então, meu pai ia trabalhar, minha mãe ficava em casa, mas ao mesmo tempo ela tinha que fazer coisas pra gente, tinha que fazer comida e tal, e aí eu ficava com ela. trabalho também, é muito E aí, eu acho que isso me ajudou muito a crescer também, porque, assim, minha irmã é a pessoa que eu mais amo no mundo, assim, que eu mais amo no universo. Então, eu cuido dela e eu protejo ela como se fosse minha mesmo. Como se fosse a mãe dela. Exatamente. Uma segunda mãe. Acontece, né? Então, assim, aí eu tive muito contato com adolescente também, desde a época que eu estudava no colégio, né? Que eu falei que dirigia equipe e tudo mais. Então, eu tive contato, assim, com pessoas que eram um pouquinho mais novas que eu, 1 ano, 2 anos, às vezes pessoas mais velhas. Então, eu já comecei a liderar sempre muito cedo. Meu primeiro cargo de liderança foi com 13 anos. Foi quando o pastor do colégio, o capelão do colégio, chegou e falou assim: Kenny, eu preciso de alguém para liderar aqui a equipe de louvor, a equipe de teatro, aqui as capelas que a gente faz no colégio adventista, né? Que são os cultos. E aí beleza, vamos lá. Então eu comecei a liderar muito cedo. Então, apesar da pouca idade, eu vou fazer 22 agora em novembro, tem o quê? 9 anos que eu lidero. Então, apesar da pouca idade, tem 9 anos. Então, e eu sempre liderei muito, muito adolescente. Até hoje, tenho discípulos adolescentes, discípulo pessoas adolescentes. O próprio Cenas mesmo, como eu falei no início, tem muito adolescente. Então, acabou que eu consegui essa experiência, mas tudo por causa do amadurecimento que eu tive lá na infância, no nascimento da minha irmã. Que bacana, cara. Você tem alguns músicos de referência, assim? Ai, muitos. Muitos, tenho muitos músicos, assim, para cada coisa, eu acho que eu tenho, assim, para composição, para interpretação, eu curto muito o Estevão Queiroga, que é um cara, assim, que para mim é sensacional, ele é, assim, meu exemplo de um cara que tem uma identidade, que ele tem autenticidade, que é o que a gente busca sempre.
A Lorena Chaves também, que Sim, é sim. uma menina assim, Pessoalmente, sensacional. já conheci, já fui no show dela. Sério? Espetacular. Lorena Chave, Portão Azul. Portão Azul. Você lembra do Portão Azul? Sim, muito top. Lá A gente no conheceu a Lorena começo. Chave pessoalmente porque ela é mineira, né? Ela Ela fazia é- parte da igreja que a gente fazia lá. Ah, Era que da nossa massa. igreja. Sensacional. Entre aspas, Então. na verdade, assim, a gente já foi várias vezes nos cultos dela, mas é porque a igreja é muito grande, então a gente já encontrou com ela. Não, várias ela é vezes. minha mentora. Hoje eu participo da turma dela de mentoria. Que bacana. Então, sim, eu fico muito honrada. Acho ela muito Ela é top. fera, fera. É. Ela tem a Neruda, tem uma música delas recentes que Sim. tem uma qualidade, cara. Ela não Cara, perde, não. sensacional. Eu Espetacular. escuto. Canta Tô pouco escutando ela. hoje. Inclusive. Pouco de muito. Mas assim, de autenticidade, o Estevão, a Lorena, o Mauro Henrique, que também compõe muito. Não, esse é Agora, se for monstro. falar de interpretação, igual você tinha comentado lá, referências de interpretação, principalmente brasileiras, aí eu não posso deixar de falar, o Israel vai ficar. Vai falar ali, vai comentar. Mas eu curto muito Priscila Alcântara, que é uma das intérpretes que eu acho assim mais top no Brasil. Ela tem uma interpretação, ela faz umas coisas assim. Tipo, A ela, música do Espírito Santo dela é sensacional, É tá? muito bom aquela época lá. Nossa, Deus. A gente Eu escutei gosta, muito né? essa ela música aí. tem. Ela Só, tem eu só critico ela porque eu nunca ganhei um PlayStation. Só isso. Não, mas ela tem um feeling artístico muito legal. A Dani Araújo também tem um feeling artístico muito legal, que eu gosto de interpretação assim. Mas, assim, tem muitos outros para falar, muita gente que eu não vou lembrar agora também. Mas, assim, os que eu me inspiro são muitos artistas nacionais, mas de Tá internacionais, tipo Alicia Keys, que é uma, assim, tremenda de uma Conhece Jessie intérprete. J? Ela tem uma pegada A Jessie parecida J. com- Não top. parece, claro, não tem nada a ver com a Kenny, mas parece, assim. Você consegue dar uma... Porque ela tem uma Eu pegada sou meio muito fã Priscila dela. Alcântara, na verdade. Eu né? sou muito fã dela, porque ela tem umas técnicas muito boas. Ela faz, assim, tipo... Ela é fera, né? Ela é um Nossa. monstro pra cantar. Então, assim, ela... Também, eu sou muito fã dela. É uma das internacionais. Eu curto muito. Tá no meu top 3, assim, Jessie J. Não sei, acho que você sabe, mas tem um cara que toca com a Jessie J e toca com vários cantores. Ele é guitarrista. E ele é lá de São Paulo, o Matheus Azato, o nome dele. Sim. O cara, velho, é fera demais, fera demais, fera demais. Muito Quem top. sabe, hein, Kenny? Você profetizar daqui um ano. sei lá. Olha! O Matheus Azato vai fazer uma guitarra pra mim, porque o cara faz guitarra pra Jessie J, Puxa, Bruno Mars. Eu recebo, hein? Só os caras grandes, só os caras maior que tem, assim, no Spotify e no Sim. mundo aí, tipo, Brasileiro é? top. Ele é Não, muito é bom. brasileiro, mas ele é japonês. Não, acho que o pai dele é já alguma coisa assim. Não, mas ele faz- O Juninho é nasceu no brasileiro e Brasil. japonês, né? Ele faz pra uma galera. Os filhos, eu acho que ele é filho ou neto de japonês, mas ele é brasileiro. ele chama tá, Matheus. Ele nasceu aqui, né? O nome dele é Matheus Azato, mas se você olhar pra ele, nem parece que ele é brasileiro, parece Não, japonês. ele toca entendeu? com uma galera do gospel também. gospel tipo, também, uma Kiki galera muito Franklin. top. Aham. A Tori Kelly. Aham. Que- a Não, Tori aqui no Kelly Brasil é- tem. Eu acho que ele já tocou com Rosa de Sarum, se eu não me engano. Oficina G3, você já Oficina tocou? G3. Espetacular, uma live maravilhosa com PG, meio relembrando as músicas do Sim. tempo, né, do CD antigo deles. Ele tocou também com alguns cantores gospels, eu não vou lembrar o nome agora, mas assim, ele tá sempre, nossa, ele tocou até com o Sandy Júnior, assim, o cara tocou desde o gospel a Sandy Júnior. Tem uma música que eu curto muito que ele faz o violão, porque eu já vi ele fazendo guitarra, mas eu nunca tinha visto ele fazendo violão, que é a Tangerina do Thiago York. Cara, é sensacional. É, E, não tipo, ele conheço. faz umas coisas no violão que Não, ele é monstro. ninguém pensa em fazer. Ele é muito Ele criativo é crente, também. hein? Quem dera também chamar ele aqui no nosso podcast, Santos, porque o cara seria tem top, história. né? O cara tem Seria história. top. Mas através da música, não sei se você sabe, mas esse podcast é inspirado para os jovens, né? Jovem cristão, né? Sim. E acredito que pela música, o jovem cristão, ele se identifica muito, né? É verdade. Não só o cristão, mas jovem em geral, né? Às vezes a gente tem que ter esse cuidado, né, com relação ao que nós passamos para o ouvinte, né? Principalmente você que é no nicho para os jovens, né? Você se preocupa muito com relação a isso, com a criação das tuas músicas, das tuas letras, ou você se baseia mais na Bíblia? Como que bem com relação a isso? Então, pra mim, a composição, ela precisa ser verdadeira. Pra começar, a composição, ela precisa ser verdadeira. Então, por isso que eu falei que eu componho sobre mim. De coração, digamos. De coração, exatamente. Não pode eu não sento pra escrever uma música comercial e tipo, colocar isso e aquilo, vamos compor uma música romântica, vamos falar sobre, sei lá, drogas, bebidas, sexo e afins, porque Que vende, que é uma né? coisa que vende, exatamente. E o que tá em moda, por exemplo, né? Exatamente. É uma coisa que vende e ok. Eu podia ter feito já um funk proibidão e ter viralizado, enfim. Mas a sinceridade e a verdade, ela prevalece, né? E
Pra mim, funciona desse jeito. Eu sou uma artista cristã, então eu produzo conteúdo cristão. Embora nem todas as minhas músicas sejam do nicho gospel, que o pessoal chama, ainda assim as minhas músicas refletem os meus princípios. Eu não me preocupo assim de, nossa, será que isso aqui vai? Será que não vai rolar? Porque eu já estou fazendo baseada no meu princípio. Então, assim, eu não vou escrever nada que não tem dentro do meu princípio. Então, assim, o meu objetivo hoje é, com a música, que é a minha arte, que não tem esse rótulo de gospel ou não gospel, o meu objetivo é espalhar música saudável pelo mundo. Porque a gente não tem. Às vezes a gente não tem música saudável no meio gospel. Às vezes tem uma galera que compõe no meio gospel umas coisas assim que, tipo, não dá, sabe? Eu acho que é igual você tá falando, né? De qualidade, antes de você falar, qualidade, só abrir um parênteses. Eu acho que um dos caras que é excelente, que fala do jeito que você falou, que ele também, essa questão que ele não se limita só ao gospel, é o Mauro Henrique. Sim. Ele faz uma música muito boa, cara. E ele nunca fala, eu sou cantor gospel, mas só canta. E ele canta a vida dele, sabe? Então é bom, né? As pessoas às vezes usam, como você fez a primeira música, né? Com aquela música que você cantou, você refletiu aquilo que você passou, né? Então isso é muito interessante, porque de certa forma o cantor cristão, né? Ele é um testemunho, né? Sim. Ele é um testemunho. Não, porque a vida do crente, ela precisa ser um constante testemunho. Então, por que vai ser diferente nas minhas letras, entende? Então, eu tenho que estar sempre... Não que eu não cuide, às vezes uma coisinha vai fugindo da outra, mas é aquilo que eu te falei. É a minha verdade, é o que eu carrego. Você, né? Exato. Assim, eu acho, assim, eu sempre penso assim, uma música, ela tem que ter uma história que possa tocar teu coração, porque senão se você cria uma música, vai ser mais uma música no mundo, entende? Se não tem uma música que seja de coração, né, como você falou, que seja inspirada por Deus, para mim faz mais sentido isso, né? Acredito que para você também, Juba, né? Sim, sim. E é isso que é interessante, né? Falando sobre conteúdo, né? Esse podcast também, como eu falando sempre, né? Foi feito para isso, para jovem cristão que não tá com falta de conteúdo. E além de trazer pessoas que possam pregar, né? Tipo, até mesmo dar testemunho da vida, a gente, né? Tá trazendo e trouxe, né? Músicos. Porque, como te falei antes, o jovem se inspira, ou talvez ele se isola um pouco no quarto dele e ouve as músicas, né? Ele sente, talvez, a música seja o acolhimento dele, tá? É que é aquela coisa, né? A gente gosta de música, todo mundo gosta de música. Você pode encontrar gente que não gosta de água. Mas música você não vai encontrar. É verdade, tipo, a pessoa pode ser eclética, como eu sou, que escuta realmente de tudo. Ou a pessoa pode gostar, eu gosto de pop, eu gosto de rock, eu gosto de samba. Mas ela vai gostar de música. A música é uma coisa universal. Então ela é, sim, como você falou, ela é uma ferramenta poderosíssima. Ou pra você fazer o bem, ou pra você fazer o mal. Isso é um negócio muito interessante, né? Porque eu conheço, tem uma amiga minha que é lá de BH, que a menina, olha que coisa maluca. Ela gosta daquele estilo de música erudita. E que não tem, tipo, letra. Ou a letra é em latim, como, por exemplo, como é aquele estilo que a pessoa canta? Lírico. Ela gosta de música lírica. Lírica geralmente não é em língua, assim, que você entende. E aí, eu fico assim, como é que você curte isso? E na mente dela, ela consegue pensar melhor, porque ela é universitária e tal. Sim. Aí eu fico pensando, existem alguns tipos de música, né? Tem aquele traz tipo paz de no coração. Exatamente, a música que traz paz, a música que você escuta. Sim. Que você escuta a letra e você aplica na sua vida. E eu tava vendo um podcast do Hub, que é um podcast muito bom, cristão, que é do pessoal do A Morada. Não sei se você já viu a banda Morada. Eles têm um podcast chamado Hub. E aí eles falaram sobre isso. O cara falou, cara, tem uma música que eu ligo pra eu curtir com meus filhos, cara. E tem uma música que eu quero cantar na igreja. Daí ele falou, o Morada, eu escrevo a letra do Morada pra que a igreja cante junto, pra que todo mundo... Sabe aquela música? Uma coisa vou pedir... Tem músicas que são intensas, pra todo mundo junto cantar. Eu vejo aí, por exemplo, algumas músicas que, por exemplo, tocam na igreja. Tem que ter um propósito a música. Assim. Cara, você quando ouve essa música, quando você ouve todo mundo cantando... Nossa... Arrepia, né? Sim. Você sente... Todo mundo junto. O coração, sei lá, em chama, entende? Sentindo a presença do Espírito Santo. Então,
Tá todo mundo unido no mesmo propósito, parece que a presença fica mais forte, né? Até você vê, nos próprios cultos, né, das igrejas, tem que ter a música, tem que ter o louvor. Tem que ter o hino, tem que ter Tem que aquela ter coisa o hino. antiga Não tem ou como nova. fazer um culto sem música. É uma coisa completamente estranha, né? Então, Exatamente. você tá tendo um papel muito fundamental, né, para a vida cristã, né, que eu acho que isso é muito, muito bacana, cara. E assim, o que você acha desse estilo worship? Porque a turma tá fazendo de uma letrinha, porque a sua letra, por exemplo, dá 3 músicas worship. É verdade. Talvez Aquela mais, canção, talvez mais. E aí, assim, worship, nada contra, porque eu gosto muito de ouvir. Às vezes eu tô em casa, quero ouvir um Kemuel, eu tá com um Kemuel, eu fecho o olho, fico escutando. E Não, que eu acha sou da disso? mesma opinião do... Acho que foi o Bruno que falou da morada, né? Que falou Brunão. isso. Sou da mesma opinião do Bruno. Tipo assim, a gente tem arte para todos os momentos. Então, a gente tem música para todos os momentos. A gente tem uma música de reflexão. Não vamos pegar uma música de reflexão e botar para a igreja inteira cantar. Primeiro que é difícil, né? Daí, muita letra e tal, ninguém lembra. Tanto é que na igreja a gente já coloca a letra, porque a galera não lembra, né? Às vezes nem os que estão ministrando lá, quantas vezes a gente já não deu aqueles fails, assim. Troca o refrão. Exatamente. Então, assim... Eu acho que o worship, ele tem o seu papel. Não é o meu estilo favorito, mas quando eu estou na igreja, tem momentos que eu já fui muito tocada por um worship, que eu preferiria um worship naquele momento. Então, tipo assim, da gente ficar repetindo, pra ouvir, eu não curto. Mas quando eu tô lá na igreja, é diferente. Igual você falou, Andres. É diferente. Tipo, eu tenho uma fala que eu costumo sempre tá sempre em mente com ela, que é o seguinte, o clichê, alguns clichês, eles só são clichês porque eles precisaram ser muito repetidos. E eles só precisaram ser repetidos porque a gente ainda não entendeu a mensagem. É verdade. Então, assim, tudo bem que a gente está sempre ouvindo, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas, se você para ver um crente, às vezes, na vida dele, ele fica, nossa, mas Deus está me castigando porque eu estou passando por verdade. isso. Então, assim, cadê aquele Deus é amor? Então, a gente tem que estar sempre repetindo. Então, assim, a analogia com o worship. Tá repetindo? Vamos repetir, então, porque às vezes a gente precisa O ser humano precisa ter essa disso. mensagem. lembrar, Exatamente. né? Porque o ser humano, até mesmo, né, as costumes judaicas, né? isso Eles que eu ia faziam falar. algumas coisas que deixava o povo mais perto de Deus. Porque, por exemplo, usavam o kippah, que se fala aquela... O talit, né? O talit. como eles Eles usavam os não, eram dos 10 mandamentos, né? falam. Era dos mandamentos. Dos 10 mandamentos, né? Então, isso fazia lembrar que é a lei de Deus e tal. As festas, né, judaicas, que também tu fazia lembrar Deus. Sim. Então, Tudo é lembrar Deus. A gente tem que lembrar nós Deus. temos que lembrar. Isso tem que ser feito. Entende? E na música também tem que ser feito para nós, porque, cara, o ser humano esquece muito rápido. Esquece Cara, muito você rápido. fez lembrar de uma história agora. Conta aí. Contar um testemunho inverso aqui, de um negócio feio que eu fiz. Eu comprei esse cordão que eu uso aqui, é um cordão que tá escrito Jesus, né? Legal, essa legal. gargantilha. E eu uso aqui sempre, porque Jesus é a pessoa mais importante da minha vida, né? Mas assim, eu teve uma vez que eu tava com a minha mãe no mercado, e assim, eu carrego sempre, eu falo assim, eu carrego Jesus no meu peito e tal, Jesus tá sempre comigo. Vou pro espelho, olho, lembrei, Jesus tá aqui. Aí teve uma vez que eu fui com a minha mãe ao mercado, e daí ela precisava fazer um cartão lá, ver um negócio lá burocrático. E aí ela foi e pediu ajuda pro atendente, o atendente foi lá, e daí, tipo, eu acho que, não sei se eu tava mal naquele dia, mas ele começou a me irritar. E daí ele começou a falar de um jeito lá e tal, não, eu te ajudo e tal. Exatamente. E aí eu queria ir embora. Daí eu falei, não, depois eu faço isso pra ela, eu ajudo. Não, mas eu posso ajudar a senhora aqui, não sei o quê. E aí ele começou a me irritar. E daí eu lembro que eu fiz. O que eu fiz? Antes de fazer qualquer coisa, eu fiz isso aqui. Coloquei a corrente pra dentro no que eu tava usando, escondi Jesus, no caso. Aí eu falei assim, cara, depois eu faço pra ela, beleza? Beleza, pode deixar, não precisa não. E eu fui grosseira com o cara. E daí depois, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, cara, eu não sei se eu fui sensata por esconder ou se eu fui insensata pelo mesmo motivo. Porque é uma coisa que me lembra muito, por isso quando você falou, eu lembrei dessa história. Eu olho no espelho e eu penso, ele tá aqui, eu carrego, não sou digna de carregar ele no meu peito aqui comigo, mas ele tá aqui, isso me traz sempre a lembrança. E daí eu acabo lembrando dessa história sempre.
Porque não foi algo legal, não foi algo digno de um cristão, e tanto que eu sabia, por isso que eu escondi. Mas você tirou uma mensagem disso, né? Isso é o mais Sim, importante. exatamente. Então, assim, agora eu penso sempre 2 vezes antes de fazer algo assim, porque às vezes a gente fica pensando como crente, eu sou crente, eu tenho que obedecer aqui os mandamentos e tal, enfim. E daí pega uns mandamentos, vou pegar esse mandamento aqui, esse mandamento aqui, eles são mais importantes. Fora Quem do disse? contexto. Onde estava o ama teu próximo como a ti mesmo quando eu fui grosseiro com o cara só porque ele estava tentando ajudar, entende? Então... Então, Kenny, você contou aí uma história, a história do supermercado. Você tem alguma história parecida, algum perrengue que você passou? Porque você falou que lidera bastante gente, né? Sim. Teoricamente, você é conselheira deles, né? Então, você teria alguma coisa que você passou com alguém que falou, eu quero tal missão, eu quero fazer tal coisa, e aí a pessoa foi fazer e acabou não dando certo, e depois acabou sobrando pra você? Eu acho que tem, que eu já ouvi aí por aí, né? Mas é bom contar pro pessoal. Ai, sempre tem, né? Cara, tem uma história de perrengue que eu acho que vocês vão lembrar, que eu até mandei ainda no grupo, lá no nosso grupo, que eu acabei mandando. Que foi quando o Edson veio pra cá. Vocês lembram o Edson Nunes? Ele veio pra cá. Mas eu não lembro da história direito, não. Conta de novo aí que eu Cara, realmente não lembro. Então, vou começar aqui do princípio e contar umas coisas que vocês não sabem também. Eu vou aqui fazer o como é que chama? O Exposed. O expose do Edson Nunes, hein? Então, Exatamente. Já achamos alguém pra fazer o extra. Cara, para o Edson vir para cá, ele veio pela 2ª vez, né? Porque o Edson, para quem não sabe, o Edson é peruano. Muito bom. Ele é peruano, então, era a vinda dele para o Brasil. A gente já conversava há muito tempo pela internet e a gente já era muito amigo antes de ele começar a carreira dele, assim, de uma maneira mais sólida. Ele canta muito bem, né? Canta. O fanboy aqui falando. Não é que seja fã, mas Edson Nunes, quando Andres quer canta você aqui, na hein? pessoa bem... Edson Nunes, Não, mas- Andres quer você aqui. Você Com estará certeza. aqui, nós queremos você aqui. Estando em Curitiba, deu uma passada. Tem que reconhecer, né? Quando uma pessoa canta bem, Não, dá Reconheço. certo. Sim, é bom sim. mesmo. igual cara aquela, eu reconheci aqui no ao vivo, né? Tipo, É um dos estrangeiros que mais tem público no Brasil, Edson Nunes. verdade. Se bobear, Sim, 80% do público dele é brasileiro. Com certeza. E aí, o que aconteceu? Ele estava vindo pela 2ª vez pro Brasil. E aí ele falou assim, Kenny, eu vou pra Bahia. Na Bahia eu vou cantar. Se você quiser que eu vá para Curitiba, vamos combinar. E na época eu ainda estava bem agitando bastante evento e tudo mais. Estava cuidando mais de evento, mais do que cantando. E aí eu peguei e falei, beleza, vamos fazer, amigo. É isso aí, vamos combinar. Aí beleza, fui lá, conversei com algumas autoridades de algumas igrejas pra gente trazer ele para cá e tudo mais. Aí o que aconteceu? Combinei lá o valor e tal de hospedagem, combinei o valor de passagem de avião e tudo mais. E aí, beleza. Combinei, tava combinadinho, tudo certinho, aquele preço e tudo mais. Beleza. Aí, depois, no final das contas, eu tinha comprei lá a passagem aérea, fiz tudo, comprei e tal, e esperando. No final das contas, um dia antes de ele vir, deu ruim a passagem. eita. Deu ruim a passagem e aí a companhia aérea não conseguia entrar em contato porque era de noite, era uma sexta-noite, ele vinha no sábado de manhã. Nossa. Tipo assim, ele já vinha de um rolê bem intenso para ele poder vir cantar de manhã. Então assim, quem é cantor sabe, se você não dormiu, provavelmente você também não vai cantar. Vai ficar ruim, Acontece vai ficar isso. difícil. Pra mim, a primeira coisa que acontece, não dormir, minha garganta vai embora. Fecha. E aí, beleza. A passagem aérea deu ruim. E eu, putz, e agora o que eu vou fazer? No fim das contas, igual o Israel comentou que sobrou pra você, sobrou pra mim. Eu tive que pagar esse rolê, tive que comprar uma passagem pro dia seguinte. E tipo assim, a gente sabe que passagem aérea de um mês de barato. antecedência é diferente de um dia pro outro, Um dia né? pro outro é mais caro. Cara, eu paguei 5 vezes mais, 4 vale. vezes mais naquela passagem. Paguei 4 vezes mais. Prejuízo, né? Nossa, super. Aí, beleza. Falei assim, olha, amigo, comprei aqui e tal, tá certo, beleza. Vamos lá. Aí, beleza. Chegou no aeroporto e tal. Aí eu falei assim, cara, eu não vou pagar um Uber pra ele vir, vou ir buscar ele, vou dar um jeito de fazer, até porque eu já gastei muito mais nesse rolê. Oh. Peguei, chamei meu primo, falei, primo, vamos lá comigo, vamos buscar o meu amigo cantor lá no aeroporto, beleza? Vamos sim, vamos lá. Aí a gente foi buscar ele no aeroporto. Cara, deu um maior rolê. Chamei meu primo,
o carro do meu primo estragou no meio do rolê. Não aconteceu isso a mesma coisa com Cara, o Marcos Martins? Eu tenho uma sorte. Aconteceu a mesma coisa Eu tenho uma sorte porque aconteceu a mesma coisa. com o Marcos. Parecido, É. né? Quando ele veio aqui. Com o Marcos foi. Ele participou do podcast aqui, né? Foi... Não vídeo presencialmente, vídeo chamado. Vídeo Né? chamado, né? O Marcos foi também que aconteceu a mesma coisa. Chamei meu outro primo. Aí eu falei, não, agora eu vou mudar de primo, agora não vai acontecer nada, né? Cara, a gente teve que... Do meu primo, a gente teve que empurrar carro. Eu até mandei vídeo pra vocês no grupo verdade, também, né? Eu vi. Aí tivemos que empurrar carro. Começou a chover. Nossa. E daí, tipo, a minha sorte é que o Marcos é uma pessoa mais de boa. Ele, não, boa. amiga, vamos, vai baiano, dar certo. né? É baiano. Baiano Não, vamos lá, Gente tá boa. tudo certo. Na paz. Enfim, aí foi mó rolê pra poder chegar em casa também. Mas o Edson foi a mesma coisa. E o Edson, o que aconteceu daí? Que você encontrou ele? e Não, tal? daí depois deu certo, daí ele cantou, daí ele teve que dormir durante a tarde, daí arrumei um lugar pra ele ficar, deu tudo certo. Mas da outra vez que ele veio também já tinha acontecido, ele já tinha perdido o ônibus na rodoviária quando ele veio, porque daí ele tava em São Paulo, daí ele falou, não, pode pagar um ônibus, e aí eu venho. Aí ele veio de ônibus, daí perdeu o ônibus, foi uma complicação, porque foi a primeira vez que ele veio. Então ele não falava tão bem português, enfim. E aí também aconteceu isso. Ó, história de 3 viagens. O Israel perguntou de um perrengue, eu contei de 3 aqui. Perrengue é sempre bom, né? Experiência O boa. povo gosta de ouvir nessas histórias de bastidor. Mas ele gravou alguma coisa com o Matheus Risso, se não me engano, né? Sim, ele gravou. Quando ele veio na segunda vez, eu levei ele lá e tal, fiz a mediação, porque eles nos conheciam ainda. Falei, vamos lá, vamos gravar. Daí eles gravaram uma música, gravaram um medley de vários worships, assim, também ficou bem bonito. Ficou bem legal. Eu fiquei sabendo que ele teve uma live com o Kemuel, né? Ele fez uma live com o Kemuel, ficou muito boa. Ah, e depois eles chamaram ele, sabia? O Kemuel, é. O Edson. Ele teve aqui em São Paulo. É, várias vezes. Ele Depois veio acho que depois. algumas vezes. Ele né? É que participou. agora, como ele tá na gravadora, né, no Novo Tempo, aí agora ele tá vindo sempre. Ah, ela é da Novo Tempo. É, da Novo Sabe Tempo. como é que eu conheci ele? Porque eu seguia uma menina, o nome dela é Manuele. Ela é amiga do Pedro Valença. Fez uma música com ele recentemente. Michele Manuele. Ah, Michele Manoeli. Eu falei, é porque o nome dela é Manuele alguma coisa. Sim, Ela é fez Michele- água com ele Pedro. fez Ela é muito muita boa. música Aham. com ela, né? Boa. Sim, começou lá no Raul Gil. É Ah, verdade. é verdade. Ela começou de Isso é pequenininha, verdade. cara. Aham. Ah, é? Tipo, era... Quando lembra de Michele Manoeli, lembra de Aleluia com J.A. É verdade, é isso ela mesmo. cantava e tudo Nossa, mais. um tempão. Mas aí depois que ela saiu, daí ela voltou e daí ela veio pra Novo Tempo. Aí foi o Edson Nunes que eu conheci por causa dela, porque ela que compartilhou. Aí eu Aham. conheci o Edson Nunes e eu falei, puxa, esse cara é bom. O meu compositor favorito no meio adventista é o Pedro Valença. Você tem alguma novidade assim com relação a gravações? Olha só, a pessoa Queremos querendo com relação dizer a uma participação. spoiler. Com relação a a feats, participações aí A Marco especiais? Martins, a qualquer coisines, Não, outras também. Adventines, qualquer coisites. Vai. Não, fala pra vamos. nós. Tá, tem umas coisinhas que eu quero fazer, porque eu tô planejando alguns projetos novos por aí, e vai ter participações sim. É assim, não posso falar muito, porque senão Daniel Tá Mendes certo, me tá mata. certo. Mas. Sigilo. Mas a gente já falou de quem tá num dos meus feats, a gente já falou aqui. Oh, aí sim, aí. Tem que, né? Você tem uma música, não tem? Que você lançou aí faz Tenho. um tempo e tal. Nossa, o pessoal tá me cobrando muito, porque essa música já fez aniversário, tá quase fazendo aniversário de novo, que é a né? Dois Sóis. Dois sóis. Mas isso, é que agora a gente sabe aquele esquema de dar um passo pra trás pra depois ir pra frente, enfim. Sim, sim, muito legal. Também recalculando muita coisa da minha carreira e tudo mais. Mas eu lancei Dois Sóis, que foi uma das primeiras músicas também que eu escrevi. Eu escrevi pertinho Massa. dessas experiências que eu cantei agora no início. Eu escrevi pertinho Dois Sóis e Experiências. Você dá eu sei que a gente não tem um back vocal dela, porque não dá, por causa da União RPM, né? Que vai derrubar o vídeo. Ela já tá na cadastrada? Tá, né? Então. tá. Aí canta uma palhinha só do refrão, só pra Ah, gente então ouvir. tá. No seco mesmo, Refrãozinho. sem barulho do instrumental. Ele prometeu virá nos buscar, todas as lágrimas enxugar. A dor que te atormenta hoje não mais haverá. Deus é amor e Ele é fiel, a sua promessa é bem mais que o céu. Pra cada noite escura te dará dois sóis a brilhar.
Refrãozinho de dois sóis. Também, né? Essa é muito boa, muito boa. Essa questão de música, essa questão de cantores que a gente tá falando aqui, né, tal. E tem algum outro cantor que você fala, olha, esse daí vai explodir, eu indico pra vocês ouvirem. Tem um pessoal aqui, que não é meio adventista, mas assim, dá pra gente citar também, que não tem problema, que é o mais o meu meio, que é o meio que é o pessoal da Cephas Music, que é o pai da Isadora Pompeu, ele tem uma gravadora. Sim. E ele tem uma gravadora, ele lançou umas 7 pessoas já nessa pandemia, sabe? Que legal. E clipes muito bem produzidos e tal. E aí eu vejo muito cantor que eu acho que vai sair uma galera muito boa dessa nova geração de cantores aqui de Curitiba. Algum curitibano bom, assim. Curitibano, tô falando assim, daqui do Paraná. Que você conheça, assim, que fala, nossa, esse cara aí é fera. O que você acha legal, assim? Ai. Eu tenho 3. Fala aí. Um deles é daqui de Curitiba, os outros não são. Tranquilo. Mas, enfim, um deles se chama Rafael Reis. Rafael Reis, que é um super amigo meu. Ele é um cara extremamente criativo em tudo que faz. Tipo, ele canta, ele compõe, ele produz, ele arranja, ele faz tudo. Ele é ótimo com harmonia e tudo mais. Rafael Reis, a última música que ele lançou, que é uma das minhas músicas preferidas dele, foi João 3, que é uma música que ele canta com o Lito Atalaia. Que daí ele conseguiu um feat top com o Lito, daí ficou muito massa, fez um rap da hora, assim. O Lito Atalaia é um dos melhores raps, gosto da história mesmo. Sim. Ele entrou pra história. É um dos maiores da história. Concordo. Um dos maiores. Há anos que a gente acompanha ele fez banda de metal, de rap, fez banda de tudo. Rock, rap, tudo. Ele é muito bom mesmo. Muito top. Te aconselho mesmo. Então, assim, a gente ainda vai ver muito o Rafael Reis por aí. A gente vai ver também Natan Azaf, que é um cara que é do mesmo selo do Rafael Reis, que eles são do selo Ventania. O Natan Azaf também é um cara que é muito criativo. Eu não conheço o Natan Azaf. Ele também não me conhece, não sabe nem... Não sou ninguém na fila do pão. Vou falar alguma coisa. Mas o Natan Azaf, ele é um cara assim... que você pensa, você ouve as músicas dele, é uma vibe meio gringa, assim, sabe? Sabe quando você escuta, tipo, Hillsong? É o cara. Ele é o quê? Worship? Ele faz folk, ele faz worship, ele faz um pop, assim, também. Ele é muito versátil, muito top. Você vê, assim, as produções dele são sensacionais. E o último, que daí eu vou puxar sardinha pro meu lado. Gente, juro pra vocês que não estou sendo tendenciosa neste julgamento. O último deles é Jonathan Pontes, meu namorado. Canta muito. Ele tem um dos timbres mais lindos que eu já escutei. Ele canta? Eu não sabia. Nossa, velho. Esse cara é... Manda assim, ele tá no meu top 3 da vida, assim. Ela tá puxando porque é namorado dela. Não, brincadeira. Não, assim, sem mentira. Ele sou a produtora dele. Podcast, né, Anderson? Você tá convidado pro podcast. A gente quer conhecer ele, a gente quer saber um pouco dele. Chama ele mesmo, eu tô falando. No próximo episódio, assim, podemos chamar mesmo ele. Top, vamos Porque chamar. a gente tá fazendo a nossa agenda e a gente precisa de muitos contatos bacanas. E a ideia é chamar cantores também, não só do meio adventista, mas se a gente tiver do meio adventista contatos pra trazer, pode vir todo mundo. O Jonathan, ele canta uma vibe mais, tipo, igual a gente tava comentando antes de gravar, mas Kevin Smith, assim. Ele canta uma arte, assim, mais livre. Não costuma cantar muito gospel, mas ele manda muito. Folk, uma coisa mais ele curte MPB. muito folk, indie, é a vibe do John. Bacana. Mas enfim, não estou sendo tendenciosa, porque ainda quando éramos apenas amigos, já tava no meu top 3, assim. Tipo. E você se vê em algumas, tipo, assiste Celo, assiste Gravadora Nova Tempo. Você se vê em alguma delas? Você tem essa vontade de fazer parte? Então, a gente tá mudando algumas rotas quanto à minha carreira, porque assim... Eu lancei 2 sóis, não pensava em lançar, só que daí, tipo, na verdade foi o pontapé inicial, assim. Foi que um amigo meu produtor, o Felipe do Vale, chegou pra mim e falou, vamos gravar? E eu, beleza, vamos. E daí, tipo, foi meio que na louca, assim, e vamos fazer. Porque eu não pensava mesmo em gravar. Eu tava até hoje cantando em igreja se deixasse. Mas aí agora a gente tá recalculando rotas, enfim. Isso é bom. E aí eu faço tudo com o meu assessor maravilhoso, Daniel Mendes, da agência Sinai. Assim, melhor agente que eu poderia ter. É um cara, assim, que cuida de tudo pra mim. Então, a gente tá recalculando algumas coisas. Um dos meus mentores também, o Sr. Kleber Augusto, o pessoal adventista vai conhecer ele também, que produz um monte de coisa, produziu o Adoradores, produz um monte de cantor por aí, gospel, não gospel. O cara tem bagagem. Sim, então, você basicamente tá bem... Até na Globo ele trabalha, então, tipo, é um negócio bem... Tá bem assessorada, né? Sim, aí a gente tá recalculando algumas coisas pra fazer, até porque, assim, no início, quando eu lancei 2 sóis, que faz o quê? Faz quase 2 anos, se não fizer já,
Mas quando eu lancei Dois Sóis, eu ia ser cantora gospel e era isso, eu tava numa outra vibe. E hoje essa vibe mudou. Hoje eu tô, fazendo uma arte, mas, como eu já repeti várias vezes... Que é o que você é. Exatamente, mais o que eu sou. Então, a gente precisa reconfigurar algumas coisas para eu não ir para o lugar errado. Certo. Não que seja um lugar ruim, mas que não vai ser o lugar adequado para mim. Eu não vou ser adequada para eles, né? Então, assim, recalculando algumas coisas, mas se vier a oportunidade de alguma coisa que a gente veja que, poxa, é uma coisa que vai super agregar para minha carreira, com certeza eu não vou negar. Massa. Você falou que trouxe mais uma música, né? Opa. Trouxe mais uma música. Então aí pode cantar pra gente, né? Beleza, vamos lá. Eu tô ansioso aí pra ouvir a segunda música. Essa né? você não ouviu ainda, né? Não. Eu nem conheço também, não. Eu não conheço. Hoje a minha oração é diferente do que costuma ser. Eu não peço nem por mim, nem por amigos, nem família. Hoje eu oro por minha nação. Já provamos do teu fogo que queimou os nossos corações. Já sentimos o teu vento que soprou neste lugar, mas agora nós queremos ver chover. Eu sei que gota já bastaria, e só um pouco já seria suficiente para te tocar. Mas nós oramos neste momento pelo teu pleno avivamento. Derrama tua chuva serôdia sobre nós. Prontos nós estamos para receber-te, Deus. Deus Espírito Santo, na terra e céu. Vem purificar-nos e nos despertar, Senhor. E de gota em gota oramos que te reconheçam em nós. Muito bom, né? Nossa, e essa música que a gente acabou de ouvir agora, eu acho muito legal a maneira, tipo assim, eu acho que você vai completar ela ainda, parece que é só um trecho, né, dessa música. Não, na verdade eu cantei ela metade, mas a essência da letra é isso aí. É isso aí. Nossa, legal, bacana. É isso aí, né, Quem? Eu acho que foi saideira, né, foi a última aí, ó. A música foi o ponto aí pra gente terminar. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter participado desse podcast. Dá uma mensagem para os jovens que não sabem o que fazer, tocar um instrumento, cantar, ou sei lá. Dá uma mensagem, você que já foi jovem e ainda é jovem, né? Oxe, ele já foi jovem, ou já como foi? assim? Mas você tem 40 a anos. gente fala assim, com relação jovem de Os adolescentes, 16 para ter, né? Você tem 21, né? Então, você tá dentro da... Não, até 40, 38 eu acho que é jovem. Mas esse podcast todo mundo vê, então... Mas Sim. pode dar essa mensagem para os jovens. Olha, eu vou falar o que eu sempre falo para os meus discípulos adolescentes, para os meus liderados adolescentes. Andem com a verdade sempre e busquem a verdade sempre. Quando eu digo verdade, eu me refiro a Cristo, que é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. É verdade. Então, ele é a verdade. Se você andar com isso, você não foge de nada. Você não foge, não precisa ir para um lugar que não é o seu. Se você andar sempre do lado da verdade, que é Cristo, só sucesso.
Amém. É isso aí. É isso aí, né, Anderson? Acho que é uma mensagem muito boa. Acho que é isso aí que a gente tem que levar para os nossos jovens. E a mensagem final desse podcast é: vamos ouvir mais música. Porque música é o som da alma, né? É como verdade. dizem, né? Isso. Ouçam a Kenny Daniele nas plataformas digitais, que logo vai Isso. novidade. Qual que é as suas redes sociais? Fala pra Isso, gente. pessoal. Ah, sim. Minhas redes sociais, Kenny Daniele 7. É difícil de escrever, mas é Mas vai aparecer aqui, vai é aparecer. K-E-Y-N-E, Vai Daniele aparecer. 7. Então, isso em todas as redes. Instagram, Facebook, Bacana. Twitter. Você Se quiser umas tretas, é lá no Twitter mesmo. Você faz live cantando, uma coisa assim? De vez em quando apareço para fazer live lá no Que Instagram. massa. Faço algumas gravações. Você faz invasão de live também, né? Faz tempo que eu não faço, mas eu tô com uma vontade de voltar a fazer. O Juntar Edson uma galerinha e também fazia, eu me fazer. lembro. Aham. O Wesley Fonseca O Wesley também tá fazendo muito. O Wesley tá fazendo muito também. Tá indo Que bem. bacana. É isso aí, pessoal. Então, Curta siga- nossas redes sociais, né? Way to Christ, @Way2Christ. Eu acho que tem as... Compartilhem, vai pessoal. aparecer tudo certinho aí embaixo e tal. Compartilha, pessoal, esses podcasts, porque pode ser interessante para Pra alguém. Vai que alguém né, escuta e que muda possa a estar maneira de precisando, pensar, né? Isso é muito Então, importante. compartilhe, pessoal, e isso aí. Acompanhe nosso próximo episódio, os cortes que vão estar lá no Exatamente. canal do YouTube. E no E Instagram. o Tem umas Instagram. coisas bem legais que saíram aqui, né? Essa é a Pérolas Gostou? Boas, né? Qual deles você gostou? Eu gostei do seu back que você fez. Achei Back muito vocal. bonito. Será que vai Aquele, sair? aquele Será? lírico lá, eu achei bem bonito. Gente, vocês têm que ver o Anderson cantando lírico. Vai ficou dar uma top. making-off aqui. Não, É mas isso aí, isso aí, pessoal. pessoal. Tamo Boa junto. noite Boa noite. e fique com Deus. Até mais. Bom sábado. Até, gente. Valeu.